Tenho o prazer de anunciar-lhe que, nesta parada, vamos visitar o mundo das razões, proporções, regra de 3 e porcentagem. Estes conceitos estão bem presentes no nosso dia a dia. Utilizamos em diversas situações para comparar, supor e estimar grandezas. Nesta videoaula, destaco as razões e proporções direta e inversamente proporcionais, a regra de 3 simples e composta. Veja no quadro. Neste momento, veremos as razões e proporções direta e inversamente proporcionais. E na sequência, a famosa regra de 3, tanto a simples quanto a composta. Então vamos às razões e proporções diretamente proporcionais. Então, interessante destacar, que são diretamente proporcionais. Alguns exemplos. A primeira grandeza, número de máquinas. E a segunda grandeza, quantidade de produzida. Ora, essas grandezas elas são diretamente proporcionais. Veja o exemplo. Se nós tivermos duas máquinas, e essas duas máquinas são capazes de processar 5 toneladas, por exemplo, de grãos, se nós aumentarmos essa quantidade de máquinas, por exemplo, de 2 para 20 máquinas, nós vamos aumentar também a quantidade produzida de toneladas. Então, pelo fato dessas duas grandezas andarem na mesma direção, elas são chamadas de grandezas diretamente proporcionais. Vamos a um outro exemplo. Quantidade de pintores e metros de parede pintados. Então vamos lá. Se eu tiver um pintor, ele consegue pintar, vamos supor, 10 metros de parede. Ora, se nós aumentarmos a quantidade de pintores, nós vamos conseguir pintar mais metros quadrados de parede. Então, de novo, nós temos as grandezas andando na mesma proporção, no mesmo sentido, todas variando na mesma direção. Vamos agora mais um exemplo para fixar. Quantidade de funcionários e quantidade trabalhada, de quantidade de trabalho. Ora, se 5 funcionários, vamos supor que 5 funcionários dão conta de arquivar 7 processos. Ora, se eu quero arquivar mais processos, eu devo aumentar a quantidade de funcionários. Veja, mais uma vez, andando na mesma direção. Então, por isso, elas são chamadas de diretamente proporcionais. E as inversamente proporcionais? Como elas funcionam? Como o próprio nome diz, elas são grandezas que variam uma no inverso da outra. Então, pegamos o primeiro exemplo, velocidade média e horas de viagem. Então, vamos supor, para fazer uma viagem a 40 km por hora, Então, a 40 km por hora, eu gasto aqui 10 horas para fazer essa viagem, certo? Agora, vamos supor, se eu aumentar a minha velocidade, eu consigo o quê? Reduzir a quantidade de tempo que eu gasto nessa minha viagem. Então, perceba agora que as grandezas estão variando uma o inverso da outra. Por isso, elas são chamadas de inversamente proporcionais. Vamos a um outro exemplo.
notas vermelhas, quantidade de notas vermelhas e quantidade de horas de estudo, né? Vamos supor que você tenha 7 notas vermelhas aí no curso, né? Então precisa de estudar mais. Por quê? Porque você dedica somente 1 hora por semana para estudar. Então, 1 hora por semana é muito pouco. Então, se você aumentar essa quantidade de horas que você estuda na semana, provavelmente você vai conseguir diminuir a quantidade de notas vermelhas. Olha, mais uma vez, variando uma inverso da outra. São inversamente proporcionais. Vamos então mais um exemplo para fixar. Quantidade de exercício físico e peso, né? Então vamos supor, nós precisamos, em média, de 30 minutos de exercício físico por dia, né? Para perder, no final de um mês, por volta de uns 7 quilos. Certo? Ora, agora se nós aumentarmos a quantidade de minutos que nós gastamos com exercício físico, nós conseguiremos diminuir o nosso peso. Nós conseguiremos diminuir o nosso peso. Então veja, mais uma vez, grandezas elas são inversamente proporcionais. Com os conceitos de grandezas inversamente e diretamente proporcionais, podemos então passar para a regra de 3 simples e composta. Nada melhor do que um exercício para a gente fixar que seria essas regras de 3. Então vamos lá. 3 servidores públicos que são capazes de fiscalizar 10 empresas por mês. Se forem contratados mais 12 servidores, atenção na palavra, contratado mais 12, quantas empresas poderão ser fiscalizadas? Né? Então, o que eu desejo saber, quantas empresas que eu vou poder fiscalizar. Né? Ora, então vamos estruturar esse problema para aplicarmos a regra de 3. Então, a primeira informação que nós temos é a quantidade de servidores públicos. Né? E a segunda grandeza que nós temos são as empresas, a quantidade de empresas fiscalizadas. Certo? Então o problema dá que 3 servidores públicos, né? 3 servidores públicos são capazes de fiscalizar 10 empresas. Né? Agora, se for aumentado mais 12 servidores, quantas empresas eles conseguiriam fiscalizar? Então, se ele já tinha 3, aumentou mais 12, foram para 15 a quantidade de servidores. E a quantidade de empresas? Olha, eu não sei. É exatamente isso que eu quero descobrir. Né? Olha, observe o seguinte. Essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Ou seja, se eu aumento a quantidade de servidores, eu aumento a minha capacidade de fiscalização. Então, aumento os servidores, eu fiscalizo mais empresas. Né? Então, nesse caso, elas são diretamente proporcionais. Então, basta nós fazermos o seguinte cálculo. Olha, 3 está para 15, 3 está para 15, assim como 10 está para x. 10 está para x. Né? Você pode ver no seu material que
nós podemos fazer o chamada multiplicação cruzada, né? 3 vezes x e 15 vezes 10, né? Então teremos a seguinte solução: 3x igual 10 vezes 15, 150, né? Passa o x para lá, x é igual a 50 empresas. Certo? Olha, comprova o que acabamos de falar. Aumentamos a quantidade de servidores, aumentou a quantidade de empresas. Agora vamos a uma regra de 3, também simples, só que agora envolvendo uma grandeza inversamente proporcional, né? Então, de São Paulo a Uberlândia, gasta-se 1h30 de avião. Agora, de carro, a mesma distância é percorrida em 9 horas. A uma velocidade média de 80 km por hora. Então, qual que é a velocidade média do avião, né? Então, aqui, mais uma vez, temos duas grandezas. A grandeza tempo de viagem, né? Tempo que eu demoro para fazer a viagem. E, né, isso aqui é dado em horas. E a velocidade média. Velocidade média, que é dada em quilômetros por hora. Certo? Olha, o exercício fala que gasta-se 1h30 de avião. Então, 1h, né, e meia, pode ser representado 0,5, né? Então, 1h30 de viagem, eu vou gastar, isso é no avião. Quanto tempo que eu vou gastar no avião? Que eu quero saber. Né? Porque de carro, eu consigo fazer o mesmo percurso em 9 horas, a uma velocidade de 80 km por hora. Observem agora que essas grandezas são inversamente proporcionais. Ou seja, se eu reduzo a minha velocidade, né, eu vou aumentar o tempo que eu vou gastar fazendo essa viagem. Né? Então, enquanto uma está descendo, a outra está subindo. Né? Ora, nesse caso de grandezas inversamente proporcionais, basta nós fazermos a seguinte proporção. Né? Então, ficaria 1,5 dividido por 9. Até aí não mudou nada. Agora, preste bastante atenção. Temos que inverter essa segunda proporção. Como as razões elas são em sentidos contrários, a gente tem que inverter a segunda proporção. Então, o que seria x sobre 80 viraria 80 sobre x. Mais uma vez, multiplicando cruzado, uma das propriedades que você viu, a gente chegaria, então, a 1,5x é igual a 9 vezes 80. Né? Então, você chegaria aí, encontraria um x de 480 quilômetros por hora. A velocidade do avião. Né? Por fim, vamos à regra de 3 composta. O que caracteriza a regra de 3 composta? Ela é caracterizada pela utilização de 3 ou mais grandezas. Né? Nesse exemplo, estamos utilizando 3 grandezas. Veja. Olha, são necessários 2 dias para que 5 máquinas tapem 40 buracos numa rodovia. Né?
Se deseja tampar 120 buracos em apenas um dia, quantas máquinas seriam necessárias para este serviço? Né? Então, note que temos uma grandeza dias, outra grandeza máquinas, e uma terceira grandeza que são a quantidade de buracos. Né? Então, vou representar aqui por tempo, dado em dias, né? Máquinas, né, a quantidade de máquinas, e quantidade de buracos tapados. Né? Então, o exercício fala que para 2 dias, 5 máquinas conseguem tapar 40 buracos. Só que eu quero o serviço realizado em um único dia, para tapar 120 buracos. E aí, então, quantas máquinas eu precisaria? Olha, essa então caracteriza a regra de 3 composta, em que temos 3 grandezas envolvidas. Para resolvermos uma regra de 3 composta, basta nós fixarmos um sentido para a variável que desejamos encontrar, x, né? Então vamos colocar aqui uma seta para baixo. Poderia ser para cima, não tem problema nenhum. Só definimos uma direção. Agora, vamos sempre analisar as outras 2 grandezas com relação a essa grandeza que nós acabamos de determinar. Então, olha só. Se eu diminuo a quantidade de máquinas, o que vai acontecer com a quantidade de buracos que eu consigo tapar? Ora, ela também diminuirá. Então, com menos máquinas, eu consigo tapar menos buracos. E com menos máquinas, eu vou demorar o quê? Mais ou menos dias. Eu vou demorar mais dias. Então, para resolvermos agora, basta fazermos as proporções. Então, 5 está para x, né? Assim como 40 está para 120, certo? Olha, observem que elas têm a mesma direção, ou seja, são diretamente proporcionais, vezes, então, você multiplica, né, vezes a outra dimensão, que é tempo. Agora, observe que tempo, ela é inversamente proporcional à quantidade de máquinas. Então, temos que inverter a ordem. Então, o que seria 2 para 1, ficaria 1 para 2. E aí, então, isolando o x, a gente chegaria aí, encontraria o x de 30 máquinas. Ou seja, para fazer todo o serviço em apenas um dia, tapando 120 buracos, eu precisaria de 30 máquinas. Minha expectativa com este módulo é que você descreva e calcule razões, proporções e porcentagens, aplique corretamente a regra de 3 simples e compostas em diferentes situações e problemas. Caso não tenha atingido este objetivo, refaça a leitura e assiste novamente esta videoaula. Faça os exercícios da sua apostila e tire as dúvidas com o seu tutor. Siga o prazo estipulado para as atividades. Até mais!